Na vida, você precisa ser como um camaleão. E não, você não precisa ser pegajoso e ter a língua grande. Você precisa ter a habilidade de mudar de cor. Eu sou o Luciano Júnior e, de fato, alguns camaleões, e não todos, mas várias espécies, elas têm a habilidade de mudar de cor. Ou seja, de, por exemplo, estar em determinado canto e ficar verde, igual essas plantas aqui, ou ficar mais azul, igual esse prédio, ou ficar cinza e várias outras cores que é possível. Eu não sei exatamente quais as cores, ou se eles podem todas as cores do mundo, mas eu sei que eles podem mudar de cor e várias espécies têm essa habilidade. E para quê? Para que os camaleões eles fazem isso? Primeiro, uma das coisas que acontecem quando eles mudam de cor, ela revela emoções, raiva, medo. Em determinados momentos são liberadas enzimas no corpo do camaleão e aí ele solta essas enzimas, por exemplo, durante o medo e ele fica de determinada cor. Também o camaleão tem a capacidade de mudar de cor para intimidar o inimigo. Quando ele quer, por exemplo, se demonstrar mais força, então ele pode colocar uma cor mais agressiva, um vermelho, por exemplo. Uma cor que intimide o adversário para que ele, fuja um pouco mais. Ou ainda, isso pode ser utilizado também, e é o que a gente mais conhece do camaleão, que é a mudança de cor para se camuflar. Por exemplo, ele não quer ser pego entre as presas e tal, e ele tá andando igual num matinho desse, igual tem aqui, e aí ele se camufla de verde e pronto. E aí ninguém percebe ele, a menos que você vá bem pertinho. Então ele se camufla, ele fica meio que invisível para as pessoas, para que as pessoas não vejam ele. E o que significa na nossa vida um camaleão, ser um camaleão? O que isso tem a ver com a gente? A gente não é animal, a gente não tem essa habilidade que o camaleão tem de ficar mudando de cor. O que significa isso na nossa vida? Na nossa vida, ser um camaleão significa adaptar-se, significa mudar de cor quando necessário, significa se colocar no mundo e saber que algumas vezes você precisa ser preto, outras vezes você precisa ser verde. E o camaleão é cor, mas nós podemos nos adaptar de outra forma, nos adaptar a cada momento. Exemplo, tem um boato aí, tem uma ideia de que talvez há alguns anos aí não tenha ou diminua o número de concursos públicos. Você está vendo esse vídeo no momento que ele foi lançado, em 2020, dizem por aí que não vai haver concurso público federal. E talvez você seja um concurseiro, talvez você seja uma pessoa que está estudando para concurso, e muitas pessoas, e foi aonde surgiu essa ideia desse vídeo, muitas pessoas reclamando disso e dizendo, meu Deus, e agora não vai ter oportunidade, não tenho como eu ganhar mais dinheiro, agora vou ter que ficar ganhando pouco. Para te mostrar o seguinte, tudo bem, você tem que se adaptar. Se não vai ter mais concurso, busca outro caminho. Se vai ter menos concurso, busca nesse um concurso, sei lá, que vai ter no ano, passar. Ou busca outra oportunidade, sei lá, trabalhar numa empresa privada, abrir sua própria empresa, prestar consultoria, não sei. Mas se adaptar. Se não tem esse caminho, procura outro. Uma mudança de emprego, sabe? Você demitir, muita gente olha uma demissão como algo ruim no primeiro momento e talvez seja ruim. Mas é uma oportunidade de você buscar outro canto. Ou mesmo você não está feliz no seu emprego, é a oportunidade de se adaptar e mudar para outra coisa. Ou mudou o mercado e você se adapta. Eu tenho um exemplo meu que eu estava vendendo anúncios de uma determinada grande empresa brasileira e de repente, na época era o Michel Temer, o presidente, ele assinou um decreto, uma lei lá, que mudava toda a regulamentação certo ponto, e eu não tenho CNPJ, então eu não podia mais vender publicidade para essa empresa. Então o dinheiro que, no meu ver, era certo, não era mais certo, então eu tive que me adaptar. Outro exemplo também são empregos que estão ameaçados de extinção total. Há anos atrás, a gente tem uma coisa que a gente não conhece hoje, chamado datilografista. Era uma profissão, mas em determinado momento aquilo acabou. Parou de ter aquela profissão, o cara que era o datilógrafo, que ia lá, digitava. Hoje qualquer um tem como digitar no seu celular, cada um digita por si mesmo. A gente tem até comandos de voz que a gente pode falar e o Word e o aplicativo de texto, ele mesmo escreve, a gente não precisa nem apertar os dedinhos, a gente não precisa nem digitar. A gente tinha várias gente fazendo certos cálculos e hoje vários cálculos de matemática, um computador faz muito melhor e com muito mais precisão e muito mais rapidez. Então as pessoas que fazem essa profissão fugiram. Telefonista, talvez você não conheça mais um telefonista. Hoje em dia a gente não conhece mais telefonista. Só grandes empresas têm aquela secretária que serve como uma telefonista, mas aquela telefonista que a gente ouve ligar, eu não sou dessa época, mas eu já ouvi falar. Então tem que se adaptar.
A gente viu o lance do Uber, que o Uber começou a ameaçar os taxistas e os taxistas podiam ter acabado e não acabaram, pelo menos por enquanto, eles se adaptaram, tiveram que oferecer um serviço melhor para continuar, tiveram que haver aplicativo de táxi que deixa o táxi ser mais correto, né, para o cara não ficar desviando e tal, para outros cantos só para ganhar mais dinheiro. Antigamente, eu sou dessa época, não sei se você é, da época que tinha locadora, olha só, locadora. Você saía, olha que incrível, você saía numa sexta e tal, ia na locadora, que é um espaço físico, aí escolhia 3, 4 filmes, alugava, e aí você ficava no final de semana, só devolvia na segunda, e no sábado, domingo e na sexta você assistia. E tinha aquela promoção na sexta, era 3 filmes e você levava mais um de graça. Olha que massa isso! E hoje não tem mais, ou seja, quem era dono de locadora faliu. Quem tinha como isso profissão faliu, quem trabalhava na locadora teve que se mudar para outro canto. Isso para mostrar o quê? Você tem que estar disposto a se adaptar. Tudo bem, você está no caminho hoje, talvez esteja dando super certo o que você faz hoje, mas você tem que saber que existe uma possibilidade, talvez grande, talvez pequena, dependendo do que você faz, de que você tem que mudar de caminho e você tem que estar pronto para ser um camaleão. Apesar de tudo, você precisa continuar sobrevivendo, por mais que as coisas mudem, por mais que novas profissões surjam, outras sumam, por mais que oportunidades apareçam e desapareçam, por mais que problemas aconteçam e você resolva, você tem que se adaptar. Então, seja igual o camaleão, ele se adapta através da cor, você pode se adaptar através de outras coisas, mas adapte-se sempre que for necessário e esteja sempre disposto a mudar. Se for necessário, muda e não tenha medo de mudar e fazer uma coisa diferente. Seguir por um novo caminho, essa é a máxima. Se tiver que seguir por um novo caminho, vai lá e segue. É a coisa mais importante que você precisa saber. Se o conteúdo desse vídeo foi interessante para você, então compartilha para que mais e mais pessoas sejam camaleões, que a gente tenha um país de camaleões que sabe se adaptar, sabe viver no momento bom, sabe viver nos momentos que as coisas estão indo bem, mas também sabe viver nos momentos que as coisas vão mal. É isso, é se adaptar. Então compartilha esse vídeo para que mais e mais pessoas saibam dessa mensagem e até a próxima.